Olá, muito obrigado por você ter entrado em nosso canal Autoajuda com Ajuda do Alto. Se você gostou ou se você gostar do nosso vídeo, do nosso tema de hoje, você pode dar o seu like, se inscrever em nosso canal, compartilhar esta mensagem com outros também. E o tema de hoje é sobre a ansiedade, que muitos de nós somos vítimas desse sentimento aí, o sentimento da ansiedade, que também pode ser chamado de tensão, temor, que é um dos problemas mais urgentes do nosso século, né? Onde centenas e milhares de pessoas são tomadas por esse sentimento aí chamado ansiedade, que poderíamos definir da seguinte forma: a ansiedade é um sentimento íntimo de apreensão, angústia, medo, acompanhado de um despertar físico. Ou seja, a pessoa sente, tem um pressentimento de que alguma coisa ruim vai lhe acontecer. No entanto, ela não sabe o que é e muito menos por que está sentindo isso. Ou que é vítima desse sentimento, então é vítima de um sentimento de ansiedade. Hoje, 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum distúrbio psicológico, psiquiátrico. Só de depressão hoje existe 340 milhões de pessoas no mundo. Existem vários tipos de ansiedade. Uma delas é a ansiedade aguda, que ela vem a pessoa de maneira assim abrupta. A pessoa está na sua atividade normal, do seu dia a dia, e abruptamente ela é tomada por uma forte ansiedade, uma forte angústia interna. No entanto, essa ansiedade ela é de curta duração e logo passa. Depois de algum tempo, alguns dias, a pessoa pode sentir novamente isso. Abruptamente ser tomada por essa angústia forte, esse medo, essa insegurança muito forte, mas logo passa. Outros são vítimas de uma ansiedade chamada de ansiedade crônica, que ao contrário da anterior, essa ansiedade crônica ela é muito leve, é muito fraca, é aquela pequena preocupaçãozinha que a pessoa tem. No entanto, ao contrário da anterior, essa ansiedade ela dura por muito tempo, pode durar até mesmo por dias. A pessoa sempre está com aquela preocupação leve, aquela angústia pequena dentro de si, e às vezes não sabe nem o porquê, quais as causas, a razão de estar sentindo isso dentro de si. Outra ansiedade é a ansiedade normal, que ocorre quando existem ameaças reais na nossa vida. E quanto maior a situação de perigo, por exemplo, maior a ansiedade. Ameaças, por exemplo, ameaças de morte, lógico, isso vai nos trazer bastante ansiedade. Isso é muito natural. Existe uma outra ansiedade que algumas pessoas são vítimas, que é a ansiedade neurótica. É quando o problema, na verdade, é muito pequeno, muito reduzido, mas a pessoa ela cria uma tensão dentro de si, em torno de si, de tal maneira, de tal forma que transforma aquilo num verdadeiro terremoto, inclusive contagiando outras pessoas em sua volta, né? É um medo exagerado, quando na verdade não existe uma razão para tal situação. Outros são vítimas de uma ansiedade moderada, e essa ansiedade moderada é até saudável, até aconselhável. É aquele tipo de preocupação que uma mãe tem com um filho, por exemplo, né? Filho, cuidado ao sair na rua, não volte tarde para casa, né? Cuidado nas esquinas. Isso pode até evitar situações, inclusive, de perigos. Bom, mas quais são as causas da ansiedade? Por que as pessoas se sentem assim? Há várias causas. Uma das causas são os perigos reais, né? Uma guerra iminente em nosso país, um filho que vai ser enviado para a guerra, ou o próprio jovem ser solicitado para ir para uma guerra. Lógico que isso vai trazer muita ansiedade. Uma doença inexplicável, por exemplo, uma doença que um diagnóstico
súbito, né, de uma doença grave, pode trazer muitas ansiedades. Para alguns, até mesmo a visita ao dentista pode ser causa de muita ansiedade. Ameaça também a nossa autoestima, quando alguém tenta nos diminuir, quando alguém fala de nós, pelas costas em especial. Nós sabemos disso, isso nos traz insegurança, nos traz medo, nos traz revolta e muita ansiedade. Outra causa de ansiedade são as separações. Realmente é difícil de nos separarmos de pessoas que nós, em especial, amamos, né? Términos de namoro, términos de casamento, separações no sentido físico mesmo, né? Uma pessoa que tem que viajar para um lugar distante, em busca de trabalho, né? No país distante. Lógico, tudo isso vai trazer, essas separações vão trazer, sem dúvida alguma, muita ansiedade. Conflitos interpessoais, né? Desavenças com pessoas da família, com vizinhos, com pessoas do nosso relacionamento. Então, tudo isso traz ansiedade. O temor, o medo, né? Há pessoas que temem o futuro, temem o fracasso, temem a velhice, né? A falta de propósito na vida. Tudo isso vai trazendo muita ansiedade dentro do coração da pessoa. E esses temores muitas vezes vão se avolumando na mente da pessoa até criar ansiedade extrema e transformar isso até em algo muito pior, uma depressão profunda. Será que a ansiedade faz bem para nós? É benéfica ou traz malefícios e prejuízos? Quais são os efeitos da ansiedade na vida de uma pessoa? Os efeitos são muitos, efeitos inclusive físicos, né? Como, por exemplo, a ansiedade pode trazer úlceras, dores de cabeça, alergia na pele em especial, dores lombares, né? Isso está provado que a ansiedade causa muitas dores lombares, males do estômago, falta de fôlego, pode também trazer insônia, fadiga crescente. A cada dia a pessoa está mais cansada que o dia anterior, perda de apetite. Outros, por sua vez, começam a comer demais, descontroladamente, vem com consequências de obesidade, tensão muscular. São muitos os efeitos da ansiedade na vida de uma pessoa. Há outros efeitos, há os efeitos psicológicos também. Uma pessoa cheia de ansiedade, isso interfere com a habilidade de lembrar das coisas, de pensar, né? Prejudica, sem dúvida alguma, o relacionamento interpessoal. Pessoa cheia de ansiedade, amedrontada, cheia de insegurança, contagia os outros, traz problemas no casamento, no relacionamento no trabalho, enfim, muitos dos problemas. Sufoca a criatividade da pessoa, ela não tem criatividade para fazer as coisas. A perda da concentração é outro efeito da ansiedade, né, que uma pessoa sofre. Ela não consegue ler, ela não consegue pensar direito, não consegue se concentrar em nada, numa palestra, num filme que ela está assistindo, ela fica divagando. São efeitos. Mas a ansiedade não traz só efeitos físicos, efeitos psicológicos, mas ela pode trazer efeitos espirituais para a vida de um indivíduo. Espirituais, mesmo pessoas religiosas, cheias de ansiedades, tomadas de preocupações, percebem que não conseguem ler as escrituras sagradas. Não conseguem se sentar tranquilamente em um ambiente tranquilo e ler uma porção das escrituras, pensar, meditar no que leu. Tomada de ansiedade, não consegue orar. Ela, quando vai fazer suas orações, a mente fica divagando, ela começa a lembrar de outras coisas. Está fazendo sua oração e, puxa, mas será que eu apaguei a luz do quarto? Será que eu desliguei ou liguei a máquina de lavar roupa? Então a mente começa a divagar e ela não consegue se concentrar
na sua oração. Sua mente fica divagando. Interessante que as pessoas ansiosas normalmente se tornam pessoas impacientes e amargas, muitas vezes. Impacientes, né? Bom, eu gostaria de gastar os próximos minutos para nós falarmos um pouquinho sobre qual a solução, qual o tratamento para uma pessoa ansiosa. Nós queremos falar aqui de um tratamento bíblico, tratamento de Deus para a ansiedade do indivíduo. Primeiro, eu gostaria de dizer que não é fácil tratar uma pessoa ansiosa. Primeiro, porque ela é uma pessoa contagiosa, ela contagia os outros. Eu lembro de uma história de um jovem escoteiro que sempre estava ouvindo de que era necessário fazer uma boa ação todos os dias. E ele estava passando e viu uma pessoa numa ponte, e ele percebeu claramente que essa pessoa estava pensando em se suicidar, tirar a sua própria vida. E ele disse para aquele indivíduo: opa, para aí, amigo, não faça isso. Vamos conversar um pouco. A vida ainda é maravilhosa, há coisas belas nesta vida. Vamos conversar. Você vai se matar mesmo. Vamos conversar uma meia hora, vamos conversar um pouco, na tentativa de persuadir a pessoa de não fazer aquela tragédia. E a história conta-nos, na verdade creio que isso é uma alegoria apenas, né? Isso de fato não aconteceu, é apenas uma história alegórica, e que eles então conversaram por longas 2 horas. E depois de 2 horas de conversa, aquele jovem escoteiro com aquele homem, aquele suicida, os dois de mãos dadas se jogaram de cima da ponte. Claro que isso é apenas uma brincadeira, né? Então, o ansioso, a pessoa depressiva, contagiou o jovem e levou a olhar a vida também de uma maneira muito negativa, né? Mas existem alguns conselhos práticos que podem ajudar você a livrar-se da ansiedade. Naqueles momentos de profunda ansiedade, de profunda preocupação, de profunda angústia, você pode cantar. A música, boa música, elas sem dúvida, principalmente músicas cristãs, podem realmente libertá-lo daquele momento de terrível ansiedade dentro de você. Faça isso, faça esse exemplo, use esse exemplo. Exercícios físicos também, faça exercícios físicos. Isso vai torná-lo forte para enfrentar o estresse da vida, as ansiedades da vida, sem dúvida alguma. Uma das coisas que você precisa fazer é avaliar as causas. É perguntar para si mesmo: por que eu estou me sentindo assim? Qual a razão desse sentimento de mim? É razoável? Existe uma razão de fato? Porque às vezes não existe. Às vezes a pessoa nem sabe por que está angustiada, preocupada, ansiosa. É algo gratuito. Então faça uma avaliação. Mas eu gostaria de dar-lhe aqui um conselho bíblico, um conselho do próprio Jesus, um conselho das Escrituras Sagradas. Gostaria de ler com você alguns textos que falam de maneira interessante a respeito desse tema. O primeiro deles está no livro de São Mateus, no capítulo 6, versos 25 ao verso 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os incrédulos procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentamos ainda a estes versos o texto de 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7, aonde diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porém, um dos textos mais poderosos da Bíblia sobre o problema da ansiedade encontra-se em Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7, aonde nos diz o seguinte: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ok, amigo, nós precisamos aprender a depor o nosso fardo aos pés do Salvador. Eu lembro da história de um jovem que estava pedindo carona, um caroneiro, estava carregando uma mochila muito pesada sobre suas costas, e depois de muito tempo, muitos haviam o rejeitado, né? Não haviam dado carona para ele, até que apareceu um senhor com uma carrocinha com um cavalo. E foi a única carona que ele conseguiu. E o senhor o convidou, né? Por gentileza, pode entrar, suba, amigo, suba, jovem, na nossa carroça. E o jovem sentou no banco da carroça com aquela mochila pesada sobre as costas. E a viagem continuou até um dado momento em que o dono da carroça olhou para ele e disse o seguinte: jovem, não precisa mais carregar esse fardo sobre as costas. Não precisa mais carregar essa mochila pesada. Deponha o fardo. Deponha. Deixe que a carroça agora, o cavalo carregue para você. Deponha o fardo. Essa tem sido a experiência de muitos de nós, amigos. Nós não conseguimos depor o nosso fardo aos pés do nosso Salvador. Muitas vezes vamos a Ele, até vamos a Jesus. Ali colocamos nossas preocupações, nossas angústias, nossas dores, e nós falamos: o Senhor está vendo? O Senhor está vendo como meu fardo é pesado, como é duro de carregar, está vendo esse problema, esse desemprego, está vendo, Senhor, o problema financeiro, a miséria que eu me encontro, meu filho nas drogas, minha vida em ruínas. E depois de nós mostrarmos para Jesus o nosso fardo pesado, nós dizemos assim: amém. E pegamos a mochila e colocamos o nosso fardo sobre as costas e voltamos para nossas atividades. Deponha o fardo, meu amigo. Deponha o seu fardo nos pés do Salvador e deixe lá, porque Ele vai cuidar da sua dor, da sua angústia. Como diz as Escrituras, enquanto nós dormimos, o Senhor peleja nossas causas. Depõe teu fardo aos pés do Senhor Jesus. Fala das tuas dores. As Escrituras diz claramente que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, seu cérebro em Cristo Jesus. Quanta gente enlouquecida, caminhando desesperada pelas ruas, chegam ao suicídio, ao desespero, porque não depõe o fardo. Então, amigo, aprenda essa lição, depõe o seu fardo nos pés do Salvador, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero fazer uma oração junto com você. Quero me unir a você em oração. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos orar. Oh, meu Deus,
Nós entramos, meu Pai, na Tua presença, Tu que habitas em luz inacessível, mas que mora também dentro do coração daquela pessoa abatida, aflita que vai à Tua presença. Nós queremos orar por este homem, por essa mulher, por esse jovem, por esse moço, essa moça, Senhor, que se encontra cheia de ansiedade em seu coração. Quase que não pode suportar a dor, da angústia interna, Senhor. Nós queremos, juntamente com ela, depor o nosso fardo aos Teus pés, nossas preocupações, nossas angústias, quem sabe problemas financeiros, quem sabe problema de saúde, Senhor, uma doença, quem sabe são problemas familiares, problemas de relacionamento, os problemas os mais diversos, meu Pai. Nós depositamos diante dos Teus pés, nós queremos deixar diante do Senhor o nosso fardo nesta hora, porque nós sabemos que o Senhor pleiteia as nossas causas, que mesmo quando estamos dormindo, Senhor, em um sono profundo, o Senhor continua agindo, e como diz a Tua palavra, agindo o Senhor, quem impedirá? Tua mão é poderosa, meu Pai, para arrancar essa pessoa desse estado de coisa que se encontra, de reverter essa situação, de trazer um tempo de refrigério, um tempo de cura, um tempo de alegria, um tempo de bênção para esta pessoa. Acalme seu coração, tire suas angústias, Senhor, seus medos, suas aflições, suas ansiedades, que ela sinta paz em seu coração, segurança, e que ela possa realmente depor o fardo em Tua presença e sair daí leve, na certeza de que o Senhor cuida de todos nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.